Vamos dar então início a mais uma reunião de Câmara. Muito boa tarde a todas e a todos, os senhores vereadores, senhora vereadora, também aos técnicos do município, ao público que nos assiste à reunião de hoje e também depois a quem nos irá assistir na gravação. Uma vez que temos público na sala, pergunto se tem intenção de intervir. Não havendo intenção do nosso público intervir, passamos então para o período de antes da ordem do dia. Tenho aqui alguns assuntos para vos falar, uns que também serão em relação a umas respostas que ficámos de clarificar desde a última reunião de Câmara, mas começando pelos assuntos que aqui tenho hoje. Em primeiro lugar, deixar apenas uma felicitação aos alunos finalistas que realizaram também o seu belo finalistas neste fim de semana e desejar-lhes naturalmente as maiores felicidades e os maiores sucessos futuros que terão no seu percurso daqui para a frente. Depois, sobre os parques infantis, dizer-vos que de todos os parques infantis intervencionados no Conselho, neste momento falta-nos apenas concluir um deles, que é na Quinta da Joana. A empresa retomou os trabalhos na semana passada, depois de termos estado com os trabalhos suspensos devido aos maus tempos, conseguimos retomar a semana passada e já temos a maior parte dos equipamentos instalados, falta-nos neste momento o piso do próprio parque. Esperamos de dar continuidade aos mesmos também durante esta semana e a próxima. Depois, esclarecimentos sobre a última reunião de Câmara e, em primeiro lugar, sobre a área de serviço de autocaravanas, a ASA, dizer que duas notas em relação à ASA, duas notas distintas. Em primeiro lugar, nós temos o regulamento de utilização finalizado, aprovado em Assembleia Municipal, como se recordam, portanto essa parte está toda ok, portanto a utilização do espaço é possível. O que não é possível neste momento é a cobrança da utilização. E isto porquê? Nós temos, aliás, para além de termos o regulamento aprovado, temos também a inscrição na plataforma Outdoor Routes feita através da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, em relação à sua utilização completamente funcional neste momento. O que é que não está ainda a funcionar? É o sistema de cobrança através da plataforma e, naturalmente, depois a utilização da cancela. Porque para existir em cobrança de utilização necessitamos ter o acordo de cooperação para integrar a nossa ASA na rede de apoio ao campismo e caravanismo do Alentejo e do Ribatejo. E já foi enviado para esta Federação de Campismo e Montanhismo, o acordo. Portanto, estamos a aguardar só que nos devolvam, porque temos as assinaturas, dizerem que está tudo ok, nós assinamos e eles também assinarem, e depois temos uma empresa contratada, que é a UbiWare, que nos faz o apoio logístico para a utilização da plataforma. Portanto, estamos neste ponto. Aquilo que nos foi dito por parte da entidade regional de turismo é que houve uma alteração nesta federação das pessoas responsáveis, o técnico responsável, portanto os processos ficaram um pouco parados e por isso é que estão a dar mais tempo na passagem, estão a demorar mais tempo na resposta para efetuarem a passagem de pasta. Em relação ao Centro Social da Aguiar, eu acho que o Sr. Vice-Presidente na última reunião de Câmara acabou por explicar mais ou menos, mas dar só aqui mais uma pequena nota para vos esclarecer. Aquilo que nós fizemos neste momento, preparámos um ajuste direto para uma empresa, a empresa é a Nortins Engenharia Unipessoal, para nos realizar a intervenção necessária para cumprir o plano de segurança contra incêndios. No caso concreto, tem a ver com a saída no Alçado de Tardós do Centro Social da Aguiar e, para o fazermos, precisámos de adquirir uma estrutura que permita essa saída de emergência. É isso que já fizemos. Admito que precisamos ter que fazer alguma revisão lá na questão da inclinação, mas até agora aquilo que nós precisamos depois é termos todos os requisitos necessários para o plano de segurança contra incêndios, é falar com a ANPC, portanto com a Proteção Civil, para nos indicarem se podemos fazer o pedido de inspeção do espaço assim que tivermos todos os requisitos necessários. Sobre os semáforos também, que também foi abordado, nós assinámos na semana passada um contrato com uma empresa que nos faz uma prestação de serviços para a manutenção dos semáforos. Estamos a falar dos semáforos de Aguiar, em Viana o semáforo em frente ao Jardim do Rocio, em Alcáçovas o semáforo em frente, para vos clarificar melhor, em frente à Margarida Ilhéu, e depois o último lá à saída na Nacional 2,
Portanto, são esses semáforos que vamos requalificar, sendo que aquele que está em frente à Ingrid, digamos assim, portanto, como tem a lomba, não nos parece que faça grande sentido mantê-lo. E, portanto, temos um contrato assinado, perspectivamos que durante esta semana consigamos ter um acordo com a empresa para o início dos trabalhos. Assim que os iniciarmos também vos podemos dar nota, mas naturalmente que será para os colocarem, assim que os verem em funcionamento, naturalmente que se aperceberão. As notas que eu tinha era esta, julgo que a Sra. Vereadora Ana tinha aqui mais uma nota sobre a pausa letiva, gostava também que pudesse dizer, por favor. Senhores vereadores, senhora vereadora, público, colaboradores e quem nos está a ver posteriormente. Só para vos dar conhecimento, relativamente às atividades da pausa letiva da Páscoa, irão decorrer entre o dia 30 de março e o dia 10 de abril, nas 3 freguesias, para as crianças jovens dos 6 aos 13 anos. Vamos ter algumas atividades como uma visita à queijaria Cachopas, caminhada à Senhora da Aire, jogos tradicionais. No dia 7 de abril comemora-se o Dia Mundial da Saúde e vamos ter um dia de atividades que não se destinará só às nossas crianças e jovens, mas vai haver atividades intergeracionais. E vão também desenvolver o projeto Laço Azul. As inscrições irão decorrer entre o dia 16 e o dia 20 de março, no balcão municipal e nos polos das bibliotecas de Aguiar e Alcáçovas. Vamos trabalhar em parceria com várias entidades, a Associação Terras Dentro, o CLDS, o Radar Social, a CPCJ, a Associação Terra Mãe, Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e a Guarda Nacional Republicana. Relativamente às informações, queria também, na sequência da reunião anterior, como tivemos cá o nosso município Dário, dar-vos só aqui nota que, para não acharem que ficou no vazio, para saberem do processo. Foi feita a resposta ao ofício que a Década Indomável tinha feito chegar ao município no dia 6 de março. Respondemos-lhe na sexta-feira passada, dia 13, para terem noção de que os nossos técnicos foram fazer a verificação se, junto da outra empresa, estava a correr tudo dentro da lei da normalidade. Confirmou-se que sim, não quer dizer que futuramente não se vá verificar novamente, mas do que se foi averiguar na semana passada estava a decorrer tudo sem qualquer problema. Todas as pessoas estão habilitadas a conduzir os veículos e a fazer o transporte das crianças e pronto, era só para vos dar nota que já foi efetuada a resposta. Era só isso que tinha para vos dizer. Se calhar aproveito e faço-vos já aqui, só chegar. Muito bem, sim. Tínhamos ficado de vos entregar o plano de medidas restritivas. Só fazer-vos chegar. E da minha parte é só. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, então. Passo-vos, então, se houver alguma questão sobre o que dissemos ou para as intervenções, passo-vos, então, a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vereador Luís, por favor. Sr. Presidente, Senhoras Vereadoras, Sr. Vereador, técnicos do município, público na sala, a todos que nos acompanham por as redes sociais, boa tarde a todos. Vou começar por tentar aqui esclarecer ou pôr em causa, não sei qual vai ser a interpretação, uma coisa que há um tempo se vai falando e que o Sr. Presidente às vezes, diversas vezes menciona. Eu gostava de ver isto esclarecido. Obviamente cada um tem a sua opinião, mas eu gostava de ver esta questão esclarecida. O Sr. Presidente diz com muita frequência que há uma coligação entre a CDU e o Chega. Não só o Sr. Presidente, mas várias pessoas às vezes o dizem, influenciadas por algumas opiniões. Eu sei que o Sr. Presidente sabe que isso não existe, mas pronto, mas de vez em quando até diz, e diz que a gente se junta contra vocês. Portanto, onde é que eu quero chegar? Pela lógica, e nós votámos com o mesmo sentido de voto e contra algumas coisas da Câmara umas 3 ou 4 vezes. E 90% das vezes votamos a favor das propostas do PS, do Executivo da Câmara. 90% destes 5 meses nós votámos 90% à vontade, se for é mais um bocadinho para cima, das propostas que o Executivo aqui trouxe.
Portanto, pela lógica, se calhar a nossa coligação é com o PS, não é com o Chega. Portanto, isto para ficar bem esclarecido. A CDU tem uma maneira própria de ser, tem a sua equipa, não temos pessoas e experiência suficiente para não precisar de ninguém para fazer coligações, nem que nos digam o nosso sentido de voto. Portanto, de uma vez por todas, para que fique claro, nós não temos coligação nenhuma, temos até muitas divergências e muitas maneiras de ver certas coisas com o Chega. Portanto, e por aquilo que eu acabei de dizer e de mencionar, lá está, estamos muito mais vezes a favor das propostas do Executivo do que contra. Há de se passar mais vezes, nós temos o mesmo sentido de voto do Chega, o que é normal. Não é? O que é normal. Mas pronto. E viu-se também na última Assembleia Municipal, eu não estava lá, mas viu-se que as três forças da oposição se juntaram e tiveram o mesmo sentido de voto. Portanto, e não houve nenhuma coligação entre forças nenhumas. Repito, a CDU é autónoma, é legítima, tem ideias, não precisa de se coligar com ninguém. Queria relembrar, o Sr. Presidente não estava cá, mas é para relembrar que a CDU viabilizou a ida à Assembleia do documento para o pedido do empréstimo de 2 milhões de euros para a reparação das redes viárias. Eu, na altura, falei aqui nisso, nós viabilizámos, mas eu pedi que depois, quando fosse possível, nos chegasse um plano com os valores e os locais. E pedi que isso não fosse no período antes da ordem do dia que a gente for votar isso. Porque se for nesse período da ordem do dia, que não dê tempo para nós analisarmos as coisas, o nosso sentido poderá ser um bocado diferente. Portanto, isto pronto, é só uma chamada de atenção. Gostava de receber com mais algum tempo para a gente poder analisar, para podermos, se tiver algumas dúvidas, podemos perguntar. E muitas vezes aqui, como já aqui foi feito, dito aqui no período antes da ordem do dia, não nos dá tempo para nós refletirmos sobre as questões. Tinha essa questão que o Sr. Presidente já mencionou, sobre o pavilhão de Aguiar, e o Sr. Vereador Padrinha tinha dito que depois dava lá um saltinho, não sei se já foi lá, se o Sr. Presidente já lá foi, para de facto ver as inclinações. Parece-me que não são as mais apropriadas, mas pronto, o Sr. Presidente já falou nisso agora e vão avaliar, era sobre essa questão também. Gostava de saber o ponto da situação do posto da GNR, se já temos resposta do Tribunal de Contas, se pediram mais alguns elementos, ou se já está prevista o início da obra e para quando. Neste caso, a vereadora Ana já falou e já nos entregou o plano, que eu tinha aqui exatamente para relembrar. Para terminar, na passada sexta-feira, portanto na reunião extraordinária da Assembleia, mais uma vez o Sr. Presidente invocou a questão da periodicidade das reuniões na Câmara, um bocado para se desculpar do assunto que estava a ser debatido naquela Assembleia, e o assunto não tinha nada a ver. Houve um membro, isto está gravado, não é? Houve um membro da Assembleia que pôs em causa a legalidade da substituição do Sr. Presidente na anterior reunião. Se nós pensarmos, portanto, e formos ver o que esse membro da Assembleia disse, foi que nesse dia o Executivo PS tinha 3 eleitos ao serviço da Câmara, não é? Era o Sr. Presidente e 2 vereadores. Portanto, não foi isso que as eleições ditaram que devem ser 2, mas sobre esse tema eu não me vou pronunciar, e porque sei que até que o senhor transmitiu-me que o Sr. Presidente ia pedir um parecer jurídico sobre isso, portanto, nessa altura, quando vier esse parecer, dou a minha opinião sobre isso, porque o parecer há de ser claro, com certeza, e diz se é legal ou se não é. Pronto, eu aqui o que estranhei de facto foi o Sr. Presidente, mais uma vez, se desculpar com a questão das reuniões semanais. Não acho muito estranho, estranhei isso, mas não acho muito estranho, é uma contradição, mas é verdade que essa reação do Sr. Presidente já é normal, por tudo e por nada, se desculpa com as reuniões semanais.
Estamos neste momento a 150 dias, mais ou menos, de mandato, ou seja, estamos praticamente a fazer 6 meses de mandato. Está na hora de se começar a fazer uma avaliação. Não irei fazer hoje essa avaliação, mas adiante já que até ao momento foi o mandato mais polémico de sempre. Foi um mandato que em apenas 5 meses o Sr. Presidente conseguiu tomar as decisões mais polémicas pela negativa que até hoje nenhum dos 5 presidentes foi capaz de fazer. Mas pronto, mas isso depois fica para a avaliação que em breve a CDU vai fazer sobre os primeiros 6 meses de mandato. De qualquer forma, e para que o Sr. Presidente não possa continuar a desculpar-se das suas más decisões, das decisões que não tomou bem tomadas, sobre as reuniões semanais, quero dizer que a CDU reuniu e decidiu viabilizar as reuniões quinzenais. Portanto, se o Sr. Presidente quiser, na próxima reunião, traga uma proposta para a alteração das reuniões de semanais para quinzenais. A CDU viabiliza. Que não seja por isso que o Sr. Presidente deixe de trabalhar e que tenha um entrave, não é? E que diga que não pode fazer as coisas, ou que não consegue vir à reunião de Câmara porque são todas as semanas, ou porque não consegue tomar decisões porque os serviços estão ocupados a preparar as reuniões de Câmara, que não seja por isso. Nós prescindimos das reuniões semanais e viabilizamos, se o Sr. Presidente fizer essa proposta, já na próxima reunião, se assim o entender, ou quando quiser, nós viabilizamos as reuniões quinzenais. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Vereador. Muito bem, então vamos lá tentar aqui clarificar algumas questões. Em relação à coligação Chega-CDU, aliás, está a invocar mais o que as pessoas dizem do que propriamente aquilo que eu digo. De qualquer forma, a questão que se coloca aqui não é quantas vezes é que a CDU vota ou votou a favor ou em consonância com o PS. É quantas vezes é que votou diferente do Partido Chega. Ponha a questão assim. E que eu me recorde assim, das grandes decisões foi apenas uma, que teve a ver com o 25 de novembro. É a única que eu me recordo até o momento. De resto, votaram sempre igualzinho. Sempre em consonância uns com os outros. Não é verdade, Sr. Presidente. Enfim, é assim. Mas não é verdade. Acredito que tenha havido aí uma divergência de uma ou outra entre votar a favor e uma abstenção, mas nada significativo. Das votações significativas, daquelas que realmente têm impacto, apenas uma diferente até ao momento. 25 de novembro. Clarinho. Não é verdade. Entre abstenções e votar a favor, que não teve implicância nenhuma na Câmara, acredito que houve mais umas, porque acho que o Partido Chega tem votado mais vezes a favor das propostas. Ok. E, portanto, significativamente, que fizesse diferença na Câmara Municipal, uma apenas. De resto, sempre consonantes, um com o outro. E, portanto, eu acho que isso é mais do que evidente. Mas não há muito mais que eu possa dizer em relação a isto. Enfim, eu acho que isto é a democracia a funcionar. Atenção, já agora importa dizer-vos isto. Eu acho que a democracia, estarmos no processo democrático faz mesmo parte disto. Faz parte em que cada partido tenha, cada representante que temos aqui no órgão Câmara possa tomar as suas decisões, possa votar em consonância com aquilo que acha que é mais correto e depois, enfim, estamos escrutinados acerca disso. Já agora aproveito também para vos dizer o seguinte, eu sou, e aqui falo apenas agora por mim, e por isso é que estou a colocar o eu sou um adepto do escrutínio político. Eu acho que acho que o trabalho do Executivo em regime de permanência é tanto melhor quanto melhor for o trabalho da oposição. Estamos a falar de críticas, darem opiniões, escrutinarem, perguntarem, isso faz com que nós estejamos mais alertas e no final das contas, certamente conseguimos dar melhores respostas aos municípios. E portanto, quanto melhor vocês fizerem o vosso trabalho, melhor nós faremos o nosso. Diferente disto, tem a ver com o não quererem que a gente realize. Isso é que peço-vos imensa desculpa. Há uma coisa que é diferente entre escrutínio e inviabilização de trabalho. São coisas diferentes. E, portanto, cada vez que vocês fizerem o vosso escrutínio, para mim, tenho-vos a agradecer por isso, os municípios têm-vos a agradecer por isso e estão a fazer o trabalho pelo qual foram eleitos. Depois, em relação à questão sobre o empréstimo da estrada, para as estradas, aliás, para a requalificação das estradas, apresentarem o que vos posso propor, se assim o entenderem, se assim concordarem, era apresentar-vos um plano
no período antes da ordem do dia de uma reunião e, portanto, trazermos o processo na reunião seguinte, assim dar-vos a tempo para avaliarmos e podemos discutir aqui em período antes da ordem do dia, antes do período de votação. Faço-vos essa proposta, se concordarem, para nós funcionará bem. É uma questão de tempo para Muito bem. Questão sobre o posto da GNR, portanto, aquilo que foi a resposta do Tribunal de Contas à nossa submissão dos primeiros documentos e a resposta que eles nos deram foi uma quantidade de documentos enormes sobre o processo que não tinha sido, enfim, não sei como é que hei de colocar isto, mas não tinha sido realizado nos trâmites mais corretos, digamos assim. E, nesse sentido, nós estamos a reunir agora, e com muito custo, informação, porque é a informação de antes de nós aqui estarmos, recorde-se, e, portanto, estamos com dificuldades em reunir essa mesma informação para dar resposta a tudo aquilo que o Tribunal de Contas nos solicitou. Temos dúvidas até em alguns, se conseguimos dar resposta a alguns dos pedidos, verdadeiramente dúvidas, e, naturalmente, isto poderá nos atrasar o processo. Que era uma coisa que eu não contava. Eu contava claramente que, assim que dessemos a entrada do processo no Tribunal de Contas, que o visto fosse célere e rápido, e não é isso que está a acontecer. Estamos com alguma dificuldade em preparar a documentação. Posso fazer chegar o pedido, ainda não temos a documentação toda reunida, mas posso-vos fazer chegar aquilo que nos chegou. Muito bem, faremos então chegar, que é para verificar exatamente que é uma listagem grande e com muitas requisições por parte deles. E, como disse, tenho algumas dúvidas, consigamos dar resposta a todas. E, portanto, poderá estar em causa o visto, Sr. Vereador. Esta é uma questão não somenos. Depois, em relação às substituições, em reunião de Câmara, nós vamos pedir aos serviços para tratarem dessa diligência hoje de manhã, de um pedido de parecer ao nosso apoio jurídico, para ver exatamente como é que é realmente a clarificação sobre como é que o poderemos fazer ou como é que o temos feito até aqui. De qualquer forma, há uma coisa que me parece evidentemente e clara, e acho que acabei também por não o referir na Assembleia Municipal, porque não tinha, fui questionado na altura e não tinha tudo presente, mas parece-me que há uma questão essencial, que tem a ver com o seguinte: todas as votações que nós tivemos aqui, e nos quais, neste caso, eu fui substituído, e se de alguma forma, se for de forma irregular, nada alterava nas votações. O que é que quer dizer com isto? É, se porventura um dos votos do Partido Socialista não fosse considerado, ou venha a ser desconsiderado, não implicava nenhuma alteração nas votações, o que, só por aí, não se verifica nada que não possamos avançar em frente. Portanto, todos os documentos foram viabilizados, não houve nada que fizesse, por exemplo, o Presidente ter que existir, ou na altura o Vice-Presidente ter que exercer o voto de qualidade, por exemplo, e, portanto, nesse sentido, não há qualquer problema. O que há problema, sim, e daqui para a frente, se calhar teremos que fazer as coisas de forma diferente, tem que ver com realmente as substituições que temos vindo a realizar aqui. Se calhar da parte do Executivo, exatamente por aquilo que o Sr. Vereador disse, em relação a estar 3 pessoas a representar o Executivo em regime de permanência, mas também em relação às substituições que se têm vindo a deparar aqui. Se calhar temos que uniformizar o sistema e realmente fazer as coisas da forma mais correta possível, tanto para a nossa parte como para a vossa parte também. Porque aquilo que se verifica nas substituições, e atenção, eu acho que não é uma coisa de agora, atenção, verifiquem isto. Isto já aconteceu, tem vindo a acontecer na Câmara Municipal de Viana do Alentejo já desde sempre. As substituições, quer dos vereadores da oposição, quer também dos executivos em regime de permanência, acontecia quando, enfim, era mais funcional para os serviços, mais funcional até para a vida das pessoas, dos vereadores, e nunca se colocou muito isso em causa. Nós, se calhar, agora temos que verificar quer as substituições que temos estado a realizar e realizá-las bem, da vossa parte, vereadores da oposição, digo, e da nossa parte também. De qualquer forma, assim que nós tivermos o parecer do nosso gabinete jurídico, dar-vos-emos também conhecimento. De qualquer forma, a garantia importante, nada da tomada de decisão que foi colocada aqui, quer na Assembleia Municipal, é tomada em causa devido a isto que referi, de não existir voto de qualidade na diferença da votação. Depois, sobre a avaliação, o Sr. Vereador é livre de fazer a avaliação que quiser quando bem o entender, portanto, sinta-se à vontade para o fazer, naturalmente. Para nós também, mais uma vez digo, só nos ajuda. Se peço-lhe apenas que a faça de forma coerente, acho que isso é importante para todos e até para o escrutínio político. E depois, em relação às reuniões semanais,
admito que não estava à espera, depois de uma posição tão francamente vincada em relação, principalmente a si. Peço desculpa porque é diferente dos restantes, já tinham um conhecimento muito mais aprofundado sobre o assunto e sobre aquilo que acontece no Executivo em regime de permanência, e portanto sabia perfeitamente os custos que isto iria acarretar. Acho que o fez, enfim, não de ânimo leve, diria, e portanto esta alteração, a mim, na sua posição, parece-me uma surpresa, admito, mas naturalmente teremos em conta essa sua pronúncia, como é óbvio. Como assim vai entender? Sr. Vereador, muito obrigado. Sra. Vereadora Ruth, por favor. Muito boa tarde a todos. Trazia aqui duas questões. A primeira é aqui relativamente às intervenções, aos chamados pensos rápidos que têm estado a ser feitos na estrada de Alcáçovas Santa Catarina. Pronto, dizer que não está de facto a ser eficaz. Há algumas queixas de condutores por a massa agarrar-se às rodas dos carros e saltar para outros carros e até para o mesmo. Pronto, penso que não está realmente a resultar e o estado da estrada continua igual ou pior. Tenho consciência de facto que de momento estes pensos rápidos é aquilo que pode ser e que podem fazer, porém alertar que não está a resultar absolutamente nada. Depois, deixar aqui nota só para outra questão. Na semana anterior o Sr. Presidente participou numa conferência internacional no âmbito da gestão de resíduos, juntamente com todos os municípios da AMCAL. A informação foi dada aqui pelo Sr. Vice-Presidente, porém só queria questionar aqui a falha na comunicação em não tornar público esta participação, a participação na conferência, que não sabemos efetivamente onde se realizou e o seu contexto, e nem existiu qualquer tipo de referência, por exemplo, nas redes sociais do município sobre esta participação, e acho que a população pode e deve saber onde é que o seu Presidente está a representar o nosso Conselho. Só queria aqui deixar aqui esta nota relativamente a esta questão. Relativamente à periodicidade das reuniões, também deixar aqui uma nota. O meu colega acho que também já disse um bocadinho a nossa posição, mas não é para o Sr. Presidente se admirar, porque foi aqui falado que a questão podia ser avaliada 6 meses depois. Está gravado e foi aqui falado. Realmente está a ser falado neste momento. E também acho curioso o Sr. Presidente rir-se quando o meu colega está a apresentar esta questão, porque foi-nos pedido realmente sensibilidade para fazer esta alteração há umas reuniões atrás. Também existe a gravação, o Sr. Presidente, no período antes da ordem do dia, referiu. Portanto, não percebo porque é que quando é dito aqui em reunião de Câmara, fazemos aqui realmente o vereador Luís Miguel fala nesta questão e o Sr. Presidente começa-se a rir. Portanto, não percebo muito bem isso. Disse. Obrigada. Um minutinho só, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Não, mas só para dar... Sim. Se calhar depois faz um complemento, Sr. Vereador, se puder ser. Ou se for muito rápido, veja. Muito bem. Então, Sra. Vereadora Ruth, muito obrigado pelas notas. Bom, Estrada de Santa Catarina. Neste momento, a gente já falámos aqui N vezes sobre as estradas, sinto que me estou a repetir. Neste momento, as soluções que temos, a nossa Brigada do Alcatrão faz o melhor que pode, Sr. Vereador. E já fez vários, na minha opinião, bons trabalhos naquilo que é os remendos possíveis nesta altura, Sr. Vereador. E, portanto, nós não temos capacidade verdadeiramente de requalificar a estrada como ela merecia. E eu já repeti isto aqui N vezes, não vai mudar por a Sra. Vereadora trazer o assunto mais 10 vezes. A capacidade que temos neste momento é os pensos rápidos, não temos outra. Tentaremos evitar ao máximo que a estrada não coloque em causa a segurança rodoviária, mas é isso que podemos fazer. Admito que, porventura, uns casos ou outros não esteja a acontecer da melhor forma, iremos verificar, agradeço-lhe o reparo, vou transmitir novamente isso aos serviços, mas, Sra. Vereadora, não há outra forma, neste momento, de requalificarmos a estrada como ela merecia. E digo-lhe ainda mais, já agora sobre a requalificação das estradas. Mesmo, digamos aqui, que nós conseguimos avançar com o processo, que fazemos aqui um acordo sobre a requalificação das estradas, que fazemos um plano através de empréstimo, parece-me a mim, mas podemos discutir isto mais à frente, que a prioridade não vai ser a estrada de Santa Catarina. Porque a estrada, por exemplo, que liga Estação Alcáçovas, que é intramunicipal, digamos assim, está neste momento num estado
na minha opinião, pior até que a Estrada de Santa Catarina. Ou igual, se quisermos, não consigo dizer avaliar exatamente. Mas nós temos que definir prioridades. E aquilo que já identificámos é que as verbas que temos não vão dar para tudo. Vamos ter que fazer opções. Vamos ter que fazer a requalificação por fases. E de qualquer forma, a requalificação das estradas, mesmo que nós tenhamos um plano já definido entre o pedido de empréstimo, o projeto para a requalificação, ou um estudo prévio que seja, termos adjudicado, vai demorar muito tempo. Quando eu digo muito tempo, se calhar podemos estar a falar de 1 ano. Sr. Vereador, é importante termos isto, porque senão estamos sempre a falar aqui das mesmas coisas. Eu percebo que seja o assunto e que o assunto seja grave, mas não tenho muito mais para acrescentar e sinto que me estou a repetir em relação a estes assuntos. De qualquer forma, vamos verificar se podemos fazer realmente com a nossa brigada algum remendo sobre o remendo, enfim. Ou se houver alguma situação muito específica que nos queira dizer, ok, olha, é aqui, também lhe agradecemos. Em relação à Conferência Internacional, a Conferência Internacional que participei através da AMCAL vai ser dada nota nas redes sociais sobre o assunto. Vamos trazer também o assunto, a informação sobre a atividade da Câmara na próxima atividade, naturalmente, porque não trazemos esta, porque foi fechada antes da conclusão. Portanto, vocês terão todo o conhecimento sobre aquilo que andámos a fazer e aquilo que andámos a visitar. Eu gostava de ser na próxima reunião, exatamente por traga IAC, mas dar-vos nota que nós fomos visitar exatamente sistemas de recolha porta a porta para tentarmos implementar um melhor sistema que funcionasse melhor também aqui no Alentejo Central, em Viana do Alentejo, através da AMCAL. Este foi o principal propósito. Visitámos 2 desses sistemas, um deles parece-nos que é viável replicar aqui, portanto vamos tentar. Naturalmente a AMCAL é que está a trabalhar sobre o assunto. O principal propósito foi sensibilizar, a AMCAL sempre sensibilizar os novos executivos para a importância que aquilo terá na vida das pessoas. E esse, daremos nota, não foi nada oculto, não será nada oculto, enfim, vai ser público. Demos nota publicamente na reunião de Câmara onde é que tínhamos ido, portanto, enfim. Acho que nada será oculto. Sobre as reuniões de Câmara, Sra. Vereadora, a questão da avaliação, fomos nós que propusemos. Eu, se bem se recorda, eu é que na altura propus, ok, então deixem estar assim durante 15 dias e a gente fazemos uma avaliação daqui a 6 meses. A proposta foi minha, não foi sua. Foi minha. Isso foi minha. Pronto. Portanto, a proposta foi minha, portanto eu recordo-me bem. Agora, estar-me a rir, a Sra. Vereadora estava-se aqui a rir tal e qual como eu estava. Não é proibido rir. Quer falar ou quer ouvir? Estou a ouvir. Muito bem. Portanto, não é surpresa. Agora, e eu ficar surpreendido, é uma liberdade minha de o ficar. Fiquei surpreendido, não estava à espera. Pronto, enfim, agora não posso ficar surpreendido. Pode. Pronto. Muito bem. Muito bem, Sr. Vereador, muito obrigado. Só aqui dar uma nota relativamente... Sr. Vereador, só uma nota, peço desculpa, acho que o Sr. Vereador quer falar, não sei se quer dar resposta. Só aqui a resposta aqui à primeira questão da Estrada de Santa Muito Catarina. bem. Também lhe peço um bocadinho de coerência, porque se primeiro diz que nem que eu traga não sei quantas vezes este assunto das estradas que vai ficar resolvido e depois agradece-me pelo reparo. Eu simplesmente estou a trazer uma situação que municípios chegaram ao pé de mim e me falaram desta questão. Nada mais disso. Obrigada. Sr. Vereador, muito obrigado. Sr. Vereador, vou ser muito rápido terminar, na questão das reuniões de Câmara. Se o Sr. Presidente, com esse ar irónico que se riu exatamente quando eu estava a falar, se não quiser mudar as reuniões, eu para mim estou bem assim. E é assim que eu as defendo. Eu estou-lhe a dar uma oportunidade para poder gerir o seu tempo de outra forma. Mas por o ar irónico parece que não gostou, ou que não lhe interessa. Se não lhe interessar, por mim as reuniões podem continuar. Até porque eu não ponho em causa a questão dos custos, porque eu já disse, se alguém contribuiu para os custos foi o Sr. Presidente, que duplicou as suas assistentes. Portanto, não tenho qualquer problema com os custos. A questão, estamos-lhe a dar, a CDU está-lhe a dar uma oportunidade. Com esse ar irónico que o senhor faz de vez em quando e acabou de o fazer agora, se não concordar, por mim está muito bem assim. O ar não era de todo irónico, é de surpresa, que são coisas diferentes. Fiquei verdadeiramente surpreendido. E não tenho, e acredito, até eu não estava à espera de uma alteração de posição nesse sentido. Fiquei surpreendido. E acho que isto é legítimo de ficar. Muito bem, Sr. Vereador, muito obrigado. Mais alguém pretende intervir? Sr. Vereador Rui, por favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, técnicos do município, público presente, todos aqueles que nos acompanham através da transmissão. Sim, gostava de tocar aqui em alguns assuntos, uns já foram referidos, outros gostava de trazer. Tenho algumas felicitações para deixar ao Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo, pelo cumprimento de 26 anos desde a sua fundação, no dia 12 de março. Deixar também os parabéns a José Grilo, que foi vice-campeão de bóssia num torneio celebrado em Castelo Branco.
e dar também os parabéns, não o tinha feito anteriormente porque não estive cá, mas gostava de deixar também os parabéns ao Sporting Clube de Viana do Alentejo, que se sagrou campeão distrital de futsal no escalão de júniores, garantindo assim o acesso à Taça Nacional da modalidade. Os meus parabéns a todos os envolvidos, bem como aos alunos finalistas. Tive a sorte de os encontrar na Futural em Lisboa esta semana, também partilhar um momento lá com eles, particularmente importante, que é a entrada no ensino superior, a escolha dos cursos que vão seguir. Encontrei-os lá, fizeram uma festa, foi muito giro tê-los encontrado lá. Depois, sobre alguns assuntos que aqui foram tocados, relativamente à área de serviço das caravanas, acho que foram importantes as notas que nos deixou. Há uns meses eu tinha-lhe falado sobre a localização no Waze, que não estava, já está, portanto, quem meter no Waze para aceder à área de serviço das caravanas já encontra. Contudo, isto é importante, também foi transmitido, que tiraram a placa de identificação na rua do Lagar Novo e, portanto, era importante ter também uma sinalização do ponto de vista da sinalética de trânsito para que tivesse uma indicação, porque de facto quem recorre ao Waze, ao Google Maps já encontra, mas era importante ter também a sinalização à moda antiga, digamos assim. Portanto, esse parece-me um primeiro ponto. Relativamente ao Centro Social da Guiar, saudar também a tomada de posição e de medidas para tentar que aquele espaço esteja ao serviço das pessoas, nomeadamente as operações que relatou estar em curso para cumprir o plano contra incêndios. Será importante, antes de solicitar, e deixava este conselho e este aviso, antes de pedir o parecer e a inspeção do espaço à Proteção Civil, que se averigue outras questões que podem também ser alvo de apontamento ou de irregularidade, nomeadamente a bancada e o quão íngreme é. Parece-me importante também acautelar isso, para evitarmos que a situação se arraste mais tempo, já não por uma situação, mas agora por outra, e, portanto, tentarmos sanar de forma definitiva as situações que ali identificamos para que estejam resolvidas. Relativamente ao quartel da GNR, é uma situação que nos preocupa, é uma situação que já se arrasta há bastante tempo e a situação que o Sr. Presidente relatou preocupa-nos bastante. E por isso, se for do seu entendimento, achava que era importante todos tivéssemos acesso aos documentos, assim que eles estiverem disponíveis, também para os analisarmos e encontrarmos aqui uma solução, enquanto executivo que somos, todos, para garantir que a obra avança e que todos os requisitos, enfim, da ordem legal são acautelados e são cumpridos, porque de facto não podemos adiar mais esta situação. Acho que temos que encontrar uma solução e, portanto, a análise conjunta dos documentos parece que pode ser produtiva. Depois, tenho aqui também algumas questões. Na semana passada, isto já foi aqui falado também, esteve aqui o Sr. Dário Anastácio a relatar uma série de situações, enfim, algumas delas não eram do meu conhecimento e, portanto, quando ouvi, fiquei surpreso, porque as situações, algumas delas eram graves, nomeadamente na organização dos circuitos de transporte, que aqui aprovámos em reunião de Câmara, e no testemunho que aqui foi dado, diante de todos, de que não seria possível em tempo útil, a quem tem a concessão desse serviço, fazer todos estes percursos a tempo da hora das aulas. Portanto, queria perguntar, Sr. Presidente, se tem noção se os percursos existentes e os circuitos existentes para os montes estão adequados face à realidade horária, no cumprimento daquilo que está concessionado à empresa de táxis que venceu. Este era um ponto, por um lado, porque é uma questão importante, porque não podemos deixar que o município seja burlado, e se está contratualizado um serviço, esse serviço tem que ser prestado, e, portanto, a denúncia que aqui foi feita, enfim, que não me cabe a mim aferir a verdade da mesma, mas, enfim, um testemunho que foi feito aqui à mesa, em reunião de Câmara, cumpre-nos analisá-lo, escutá-lo, escrutiná-lo e também esclarecê-lo. Acho que foi importante, também lhe ia questionar se já tinha respondido ao ofício que recebeu, já soube que sim, já nos relatou que o município já foi respondido. É importante porque, de facto, quando nos escrevem, e às vezes somos bastante, enfim, interpelados, sei bem o que isso é, e é um desafio respondermos sempre àqueles que nos escrevem, mas acho que é nosso dever, quer dizer, é nosso dever, enquanto eleitos, enquanto detentores de um cargo público, responder àqueles que nos questionam e àqueles que nos pedem esclarecimento. Depois, outra matéria que foi transmitida tem que ver relativamente com o TCC, com o transporte coletivo de crianças.
Já foi respondido aqui inicialmente que os motoristas da empresa que presta esse serviço detêm essa formação e esse diploma. Agora, o que eu gostava de questionar também, e porque a lei que regula o transporte de crianças e jovens tem cerca de 20 anos, portanto não é uma coisa propriamente recente, e regula duas coisas. Por um lado, diz que os táxis que têm uma concessão específica, não é que transportam esporadicamente, mas que têm uma concessão específica para este transporte, tem que ter licença para o veículo e para o motorista. Mas diz também, e este é o segundo ponto que eu acho que é importante, que as viaturas, que se pertencem a entidades públicas ou privadas, mas no caso aqui a Câmara ou a Junta, bem como os motoristas, têm que ter certificação. Portanto, todos, sejam empresas, seja veículos, seja motoristas, têm que ser certificados pelo IMT. Queria-me certificar também, junto do Sr. Presidente, se todos os motoristas afetos a este tipo de serviço têm toda a situação regularizada do ponto de vista da formação e do ponto de vista dos documentos que são exigidos por lei. Tinha aqui outra questão também que tinha esquecido há pouco, que acho que é importante. Mandaram-me esta semana, fui contactado por alguns municípios a relatar-me um desmoronamento de terras que teria acontecido atrás da delegação da Cruz Vermelha das Alcáçovas. E, portanto, além dessa situação que está identificada, posso enviar por e-mail as fotografias que me reportaram, também a questão das ambulâncias que continuam de dia e de noite ao relento, ao sol, e agora vamos iniciar novamente o período do verão, com calor, com temperaturas elevadas, têm equipamentos que são dispendiosos, do ponto de vista do técnico, do ponto de vista dos medicamentos que comportam, e seria importante, pelo menos as lonas, que fossem lá colocadas para criar ali alguma sombra. Aqui, penso que em reunião de Câmara, será cerca de um mês, aprovámos uma verba, penso que 2.000 euros para a pintura do espaço, portanto, recordo-me de termos aqui votado isso, mas era importante darmos este passo e este sinal em frente da proteção dos equipamentos, porque sendo uma entidade que presta serviços de socorro e transporte de doentes, naturalmente que o seu elemento principal para a prestação desse serviço são as ambulâncias e, portanto, temos que garantir que estão em condições. Depois, gostava ainda aqui de tocar em mais duas questões. A primeira delas foi suscitada pelo Dr. António Costa da Silva na Assembleia Municipal, e vou confessar que me preocupou muito. Não tinha pensado nisso, não me tinha debruçado sobre isso, mas quando fui confrontado com a situação fiquei muito preocupado, porque acho que estamos num imbróglio jurídico. E que o imbróglio jurídico não tem que ver com as matérias que são aprovadas dependerem ou não de um número total de votos para a sua aprovação. Isto é, não houve votos contra, é certo, portanto, a questão não é nesse prisma. É se o órgão deliberativo que tem como função anuir ou vetar essas decisões estava empossado das suas faculdades, naquele momento, de ordem legal, para tomar essa decisão. Portanto, eu acho que a questão é a priori, na forma como o Dr. António Costa da Silva a levantou, e eu de facto me levanta muitas dúvidas. Por esta razão eu vou-vos dar um exemplo para vocês perceberem. Muitas vezes, e também tenho obrigações ou administrativas ou de representação pública fora do Parlamento, e tenho que prescindir dos trabalhos que tenho, das reuniões de comissão ou dos momentos que tenho, onde tenho obrigatoriamente que estar. Eu só me posso fazer representar por outro dos 59 eleitos. Eu não posso fazer representar por alguém que não esteja eleito, porque para isso não tinha que faltar, eu tinha que suspender o mandato. Portanto, em determinado momento, estiveram, de facto, como o Dr. António Costa da Silva apontou e bem, 3 pessoas em exercício de funções em nome da Câmara, quando só existem 2 eleitos. E isto parece uma irregularidade. Por um lado, preocupa-me que os serviços jurídicos que apoiam a Câmara Municipal, que são sempre tão diligentes, que são sempre tão perentórios, quando tentamos fazer alguma propostas essas que são feitas noutras câmaras e assembleias municipais, invocam sempre um artigo, uma lei, qualquer coisa, para que as propostas não sejam discutidas, não tenham acautelado previamente esta matéria. Contudo, o desconhecimento da lei não deixa de obrigar ao cumprimento da mesma. E, portanto, queria e peço que fique em ata, até para todos os efeitos legais inerentes a isto, 2 coisas. Por um lado, que o Chega não tinha conhecimento desta matéria e, portanto, não temos responsabilidade no avançar de uma reunião sem que houvesse pleno conhecimento ou plena compreensão de que estariam reunidos todos os requisitos legais. Ponto número 1. Ponto número 2. Que trouxemos o assunto à reunião de Câmara seguinte, que é esta,
para que o mesmo possa ser objeto de discussão e que o mesmo possa ficar registado em ata as nossas manifestas dúvidas sobre a legalidade dos atos que foram aqui tomados. Contudo, vamos aguardar o parecer que foi solicitado, cá estaremos para o analisar, também ponho à disposição, se houver alguma coisa o que seja preciso, os juristas que nos dão apoio ao nosso grupo municipal também, para eventuais questões que tenham, estamos disponíveis para colaborar também nisso, porque de facto são decisões que foram importantes, foram tomadas, nomeadamente a concessão do empréstimo ou a autorização para que fosse à Assembleia Municipal o empréstimo, são decisões importantes, acarretam custos, naturalmente, e gostávamos que cumprisse tudo aquilo que são as normas e requisitos legais, até porque, como o Sr. Presidente reconheceu e bem, não houve votos contra. Portanto, aqui a única coligação que houve, se quisermos utilizar a terminologia que aqui já foi adotada anteriormente, foi uma coligação em prol das pessoas e no reconhecimento e na assunção de que as decisões que ali são tomadas e que ali foram deliberadas nessa reunião de Câmara foram importantes, portanto, gostávamos que ficassem essas dúvidas jurídicas sanadas. Contudo, por uma questão de transparência, e uma vez que eu estava aqui, eu tinha que tocar nesse assunto. Por fim, relativamente às coligações e às reuniões, eu parece que hoje me antecipei a todos, porque hoje tive uma entrevista de manhã a um órgão de comunicação social e, quando questionado sobre isso, fui a primeira pessoa, foi hoje de manhã, a deixar abrir a porta para que, volvidos 6 meses, e volvido este período, enfim, transitório de adaptação para todos, pudéssemos avaliar. Em primeiro lugar, avaliar. Qualquer decisão pública, qualquer decisão política, exceto as que são mal tomadas, tem que ter uma avaliação. Temos que perceber, faz ou não sentido. Os efeitos que foram tomados são ou não positivos. Justifica-se ou não se justifica. Esta é a avaliação que todos temos que fazer. Com maturidade, sem risos, sem gozos, enfim, com a elevação própria de que somos todos adultos, estamos aqui à mesa para conversar e para discutir e para deliberar aquilo que é melhor para as pessoas. Portanto, é essa seriedade que se exige na tramitação destes assuntos. E, portanto, da nossa parte, como manifestei de manhã ao órgão de comunicação social que me questionou sobre isso, reitero também, estamos disponíveis, se for esse o entendimento, para que não haja desculpas, com orçamento, com mapa de pessoal, com todas as condições de governabilidade existentes, para que o Sr. Presidente não possa dizer que não o deixam de trabalhar, tem aqui, enfim, todas as condições para exercer em plenitude as suas funções e cá estaremos nós para ajuizar e para fazer o escrutínio, que umas vezes será mais incisivo, exigente, noutras menos, mas sempre com respeito, com lealdade institucional e com respeito democrático. E por isso terminava deixando esta ideia que me parece importante. A única coligação que nós temos é com as pessoas que nos elegeram, com o programa que foi sufragado e que foi a votos. Existem, pontualmente, situações em que estaremos mais de acordo com uns e mais de acordo com outros. E é assim todos os dias. Eu vejo muito e acusam sempre o Chega de votar não sei quantas vezes ao lado do PS, ou não sei quantas vezes ao lado do PSD, ou não sei quantas vezes aqui na Câmara ao lado da CDU. Nós estamos ao lado de todos os partidos. Porque nós não olhamos ao cabeçalho do proponente. Nós analisamos a substância da proposta, a matéria que está a ser discutida. E, portanto, se há uma convergência de ideias em determinado momento convosco, com a CDU, não quer dizer que haja uma coligação. Quer dizer que em determinado momento há um sentido comum. E, portanto, eu acho que já era tempo de deixarmos esta conversa da treta das coligações, porque, de facto, nós estamos aqui todos a trabalhar para um objetivo comum, para um bem comum, que é o bem das pessoas. Existem diversos caminhos ou diversas interpretações do caminho para o alcançar. E, portanto, não podemos fazer as pessoas de parvos, porque, obviamente, não há nem tácita, nem implícita, nem explicitamente nenhuma coligação com ninguém. Todos nós tratamos dos mesmos assuntos, olhamos para os mesmos dossiês e, enfim, a análise que fazemos, ora diverge, ora converge. E, portanto, era esta nota também achava importante deixar. Obrigado. Bem, muito obrigado, Sr. Vereador. Então, naturalmente que acompanhamos as felicitações que faz. Já agora dar uma nota em relação também às felicitações, que é importante. Todas as que referiu foram, portanto, nós tentamos acompanhar em termos dos nossos serviços na Câmara Municipal e já as fizemos até através das redes sociais em todas as que referiu, à exceção dos finalistas, e por isso é que também o fiz aqui, tal qual como também referiu. E, portanto, o que é que eu queria dizer? Da nossa parte, como fazemos em sede de reuniões, peço desculpa, de redes sociais, acabamos por não as trazer todas aqui. Naturalmente acompanho-as como bem fez. Depois, em relação
a ASA, registro, a questão da sinalização, iremos verificar. Em relação ao centro social, todas as questões que referiu, aliás, todas as questões que foram identificadas pela Proteção Civil como de corrigir para o plano de segurança contra incêndios, nós temos-las em conta e, portanto, a partir do momento em que consigamos ter os serviços todos, neste caso da empresa, tentaremos dar resposta a todos e já estamos em articulação também com a própria Proteção Civil, no sentido de eles irem acompanhando o processo e dizerem, ok, está em conformidade, para que no momento em que façamos o pedido de parecer, já estejamos com tudo regularizado de acordo com o plano de segurança contra incêndios. Em relação à GNR, eu, enfim, já tinha dado nota que dar-vos conhecimento dos documentos. Em relação aos táxis, eu se calhar deixava aqui para o último e passava à Sra. Vereadora, mas já agora respondia a tudo e depois passava a palavra. Em relação à Cruz Vermelha, assim que pudermos, agradeço-lhe a nota, podemos retomar o assunto com eles, em relação às lonas como referiu, e em relação ao deslizamento, admito que não tinha conhecimento, iremos verificar também. Depois, em relação às dúvidas jurídicas, coloco aqui, nós também tínhamos, admito que não tinha presente, aliás, se calhar por falha minha, e portanto admito aqui, não tinha presente que estávamos a representar 3 pessoas quando só tínhamos eleitos e isso implicava nas reuniões de Câmara. Apenas o fizemos para não condicionar os serviços da reunião de Câmara, não ter que alterar a reunião de Câmara para o dia seguinte. E, tendo em conta essa matéria, fizemos-lo sem qualquer noção por trás, que podíamos estar a causar também, como bem disse, ou num processo de ilegalidade, ou que estávamos, de certa forma, a dar a volta ao sistema. Nada disso. Foi também, admito, por desconhecimento. Não concordo consigo em relação àquilo que coloca em causa os serviços. Recordo que os nossos serviços trabalham muito bem nesta matéria. Como todos, é difícil acompanhar todas as áreas. E recordo também que nós não temos um jurídico, uma pessoa de formação nessa área, que presente no mapa pessoal. E, nesse sentido, por vezes, poderão acontecer situações destas. E, para além disto, esta até já acontecia, não é de agora, nem dos 4 anos atrasados, atenção, sempre foi recorrente assim. E nunca se levantou essa questão e, portanto, também admito que não fui verificar. De qualquer forma, fica aqui o compromisso que iremos trazer aqui um parecer para justificar. Para além disso, dizer que o Chega não tem responsabilidade ou o PS não tem... Nós todos temos responsabilidade porque estávamos todos metidos dentro do órgão. Se, porventura, alguma coisa não for tiver alguma consequência, teremos que reverter alguma coisa e teremos que vir aqui todos novamente. E, portanto, estamos todos metidos em reunião de Câmara, o órgão pertence-nos a nós, isso é inevitável. De qualquer forma, parece que também julgo eu, que também temos que rever até as vossas substituições, que também da forma como acontecem. Daquilo que já... Mas eu acho que é importante trazer aqui o assunto bem esclarecido para ficarmos todos presentes com a informação e com o parecer jurídico claro em relação a todas as substituições que tínhamos em reunião de Câmara, quer do Executivo, quer da variação. Da oposição. Por último, em relação às reuniões quinzenais, também me surpreende de igual forma. Pronto, é inevitável. Surpreende, não estava à espera, verdadeiramente não estava à espera desta decisão ou da vossa pronúncia em relação a isto. Portanto, estou surpreendido na mesma. É assim. Estou surpreendido na mesma que, para além disso, tenham tomado a decisão exatamente no mesmo dia. Mais uma vez, estou surpreendido. Admito que estou. De qualquer forma, tomo como uma boa nota aquilo que o Sr. Vereador Rui disse e espero que seja... Aliás, na primeira reunião de Câmara eu fiz este pedido. E, portanto, agora como o referiu, e acho que utilizou palavras semelhantes às minhas, espero que isto se prolongue para o resto do mandato, que é o objetivo comum, em prol das pessoas. E, portanto, espero que isso se garanta e, nesse sentido, acredito, vamos estar em consonância sempre. Muito bem, eu pedia só aqui à Sra. Vereadora se pudesse dar uma nota sobre os táxis, por favor. Sr. Vereador, como comecei por esclarecer, é assim, fomos verificar, obviamente que é assim, no dia que nós fomos verificar, decorreu tudo sem qualquer intercorrência, não houve qualquer tipo de ilegalidade, foram verificados todos os documentos e está tudo dentro da legalidade. Obviamente vamos continuar a acompanhar o processo, não temos qualquer intenção nem
de prejudicar ou beneficiar uma empresa em detrimento da outra. Foi um concurso, foi o mercado a funcionar, foram os valores apresentados. Temos todo o gosto em trabalhar com os nossos municípios e com as empresas do município, e é esse o nosso entendimento e esperemos que futuramente assim se consiga manter. Obviamente vamos continuar a acompanhar este processo, porque também é do nosso interesse que as crianças sejam transportadas em segurança. E os motoristas da Câmara? Como assim? Os motoristas da Câmara, se estão habilitados, os que fazem isso? Mas, Sr. Vereador, quem faz o Mas quem transporte faz são os escolar taxistas. são os taxistas. Não, bem, mas existe transporte de viaturas pontualmente em viaturas da Junta ou da Câmara. Isso existe. Posso verificar toda a documentação e posso lhe fazer chegar. De qualquer forma, neste momento, em relação aos taxistas, está tudo dentro da conformidade. De qualquer forma, só para clarificar, estes percursos de transporte escolar que estamos a falar são só feitos pelos táxis neste momento. Ok, muito bem. Só mais uma... Peço desculpa, Sr. Presidente, se me permite, só relativamente Por favor, Sr. Vereador. esta questão das substituições, duas dimensões. Por um lado, enfim, a lei estipula e determina em que casos, em que circunstâncias é que podem ser solicitados, em que moldes, com que duração, aquilo que é a suspensão, cessação de mandato, renúncia ao mandato, isso está tudo estipulado. Portanto, o que se tem que fazer é dar cumprimento ao disposto na lei. Aliás, documentos da CCDR, eu consultei-os há dias sobre esse regime, é diferente do Executivo em permanência e dos vereadores sem pelouro. Portanto, isso, há diferenças, quer dizer, o Sr. Presidente, quando se ausenta para uma visita institucional, até mesmo fora do país, quer dizer, há condicionantes de natureza legal sobre isso, que não têm, ou aliás, têm responsabilidades que nós não temos nessa dimensão, portanto, é importante cautelar isso, dizer também, e visei uma vez que, enfim, talvez seja dos que mais me faça substituir, dizer que a maior parte das vezes, ou 100% das vezes, é porque estou com um trabalho, com responsabilidades de natureza política noutros sítios e, infelizmente, ainda não tenho como Santo António dom da bilocação para estar em dois sítios ao mesmo tempo e, portanto, naturalmente e aliás, faço chegar atempadamente aos serviços da Câmara Municipal ou da Assembleia Municipal, quando não posso estar presente, a indicação do motivo justificativo que me leva a não estar presente. Só para deixar essa nota também, ainda esta semana, por exemplo, estive na tomada de posse do Presidente da República e deixei lá expresso no e-mail a razão que me levava a não estar presente. E, aliás, é facilmente comprovável pelo aquilo que eu faço e pelo aquilo que publico, onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer. E, portanto, só deixar essa nota como justificação, não é? Não vimos porque não nos apetece. Não vimos em algum momento, ou porque temos consultas, ou questões de natureza familiar, ou questões de laboral ou política, no meu caso, que sou a única pessoa que está em exclusividade, mas noutras funções. Bem, Sr. Vereador, entendemos isso naturalmente, mas o mesmo se aplica. Cada vez que nós fomos substituídos, nós, Executivo e Regime de Permanência, cada vez que nós fomos substituídos, também foi sempre por motivos de força maior em relação às funções e, portanto, não foi por que nos apetece também, como referiu. E, né, tendo isso em conta, parece-nos que, apesar de serem posições diferentes e, portanto, é diferente aquilo que o Executivo em Regime de Permanência tem que cumprir e aquilo que depois os vereadores da oposição têm que fazer, mas de qualquer forma acho que temos que verificar tudo para, a partir de agora, possamos ter o processo feito de forma regularizada, digamos assim. Muito bem, não havendo mais questões... Uma pequena nota, só faz favor. Sr. Vereador, peço desculpa. pedia-lhe então que se fosse só muito breve para terminarmos, Sr. Vereador. Porque tem a ver com a reação do Sr. Presidente, mais uma vez, que deu a entender na questão de ainda por cima ser no mesmo dia, estranhou ser no mesmo dia. A nossa decisão não foi tomada hoje. Eu nem sabia tão pouco que o Sr. Vereador tinha estado numa entrevista, numa entrevista e tinha falado disso. Portanto, eu tenho aqui uma coisa que faço sempre e que tenho aqui comigo, que é de ficar aqui sempre uma nota para as próximas reuniões. E era uma das coisas que já estava mencionada e foi decidido durante a semana na reunião que tivemos coletiva. Portanto, não houve aqui... o Sr. Presidente estava aqui a dar a entender, neste momento, que foi logo, ainda por cima, no mesmo dia, que foi tomada esta decisão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mais uma vez está enganado. Sr. Vereador, enganado não estou. Claramente foi tomado no mesmo dia, portanto, não há como fugir. Foi tomado... Sr. Presidente, peço desculpa, Sr. Vereador, só terminar. Se foi comunicado no mesmo dia. Portanto, enfim,
Agora, eu não dou entrevistas Sr. todos os Vereador. dias, foi comunicado, foi-me questionado essa situação, foi-me perguntado aquilo que eu achava. Podem ver, isto é público e foi às 11 da manhã, coisa mais ou menos por volta dessa hora. E eu tomei uma decisão, enfim, consoante a questão que me estavam a colocar, eu deixei expresso que havia da nossa parte entendimento e abertura para avaliarmos, vão ver, foi o que está público, é aquilo que eu disse, avaliarmos 6 meses envolvidos, a pertinência, a eficácia, as razões que toldaram a tomada desta decisão e que estaríamos abertos para conversar como fazemos sempre. Nunca tomei uma posição intransigente. Se quiserem isso, acusem isso outras pessoas, mas agora a minha posição era que fosse à segunda-feira, como bem se recordam. não, peço desculpa, mas aí é que não está. A vossa posição, a gente não podemos estar, enfim, sinto que estamos a falar sobre o mesmo. Mas a vossa posição foi muito clara. A posição de ambos, tanto da CDU como do Chega, foi muito clara. E a posição foi que as reuniões fossem semanais, não foi que fosse à segunda-feira, à terça ou à quarta. Isso foi apenas mais uma das questões. A principal questão é que vocês tomaram a mesma decisão antes sobre as reuniões semanais e comunicaram agora novamente as reuniões quinzenais ao mesmo tempo. E não há como fugir a isto. Srs. Vereadores, muito bem. Terminamos então assim o nosso período antes da ordem do dia e passamos para a ordem de trabalhos. Portanto, ponto número 1, proposta de aprovação da ata em minuta no final da reunião. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada por unanimidade. Ponto número 2, informação escrita sobre a atividade da Câmara. Alguma questão? Não havendo questões, o órgão tomou conhecimento. Ponto número 3, proposta de emissão de parecer favorável para a realização da prova velocipédica denominada 43ª Volta ao Alentejo, organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo. Dizer-vos apenas aqui uma... Perdão. Que sobre a Volta ao Alentejo estamos naturalmente satisfeitos com a passagem da prova pelo nosso Conselho. Teremos no dia 26 a segunda etapa que passará, portanto virá de Alvito, passará por Viana do Alentejo e depois chegará a Alcáçovas e seguirá para Escoral Montemor. Portanto estamos muito satisfeitos com a passagem por Viana. Não sei se há alguma questão. Só a título de curiosidade, qual é que é o valor que a volta vai custar ao município? Aquilo que nós temos neste momento não nos pediram qualquer tipo de verbas, portanto, até que nos peçam alguma questão, eu admito que não tenho conhecimento qual é o valor. Até agora ainda não nos chegaram nenhum tipo de valor. Okay. Há uma questão, isso poderão estar a confundir com isto, que é, existe a volta, que é quem recebe, atenção, isto é importante, através dos municípios da CIMAC que participam na volta, portanto, quem faz o lançamento de uma etapa ou quem recebe uma etapa tem um valor a pagar e depois tudo o resto da contribuição é dividido através da CIMAC. E isso é outra questão, mas nós diretamente não temos qualquer custo associado. Só passa. Exatamente. Se é isso que estavam a questionar, será isso. Portanto, nós, nem em Alcácer nem em Viana, não temos nenhuma recepção. Okay. Muito bem. Alguma questão? Mais alguma questão? Muito bem, Srs. Vereadores, coloca-se então um ponto à votação. Recortamos a falar do ponto 3. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Ponto número 4. Proposta de celebração de contrato de comodato com a Associação de Terras Dentro, a Associação para o Desenvolvimento Integrado e de aprovação da minuta do respectivo contrato. O que vos trazemos aqui é exatamente um comodato em Alcácer para o edifício em questão e que tem que ver com o seguinte: o edifício sede da associação está, como muitos outros, em condições muito perigosas, diria eu, quer para a saúde humana, quer até mesmo para em termos de segurança. Até hoje houve, em tempos, uma queda de uma parte de um teto falso e, portanto, nessa medida, nós achamos que a associação em causa, uma vez que tem muitos trabalhadores afetos que utilizam o edifício, necessitavam de condições melhores de trabalho. A diferença desta associação é exatamente esta, é que existem pessoas a trabalhar diariamente naquele espaço e não nos ficarávamos bem, todos nós, se não pudéssemos dar uma pequena contribuição. E aquilo que vos propomos é que o comodato, isto portanto é uma situação provisória, de previsão 6 meses, que esperamos que permita realizar uma intervenção no edifício sede e assim que a associação tiver o seu edifício em condições, naturalmente regressará ao mesmo. Não sei se existe mais alguma questão. Srs. Vereadores? Sim, por favor. Sr. Vereadora Ruth, por favor. Eu não sei se eu acho que está aqui um erro no documento. Muito bem. Porque diz, sendo a Câmara Municipal proprietária do imóvel denominado Antiga Escola Primária da Estação de Alcáçovas,
Eu presumo que o edifício para onde as terras dentro irão será a escola primária, o centro cultural. Ok, e aqui diz antiga escola primária da estação de Alcáçovas, que é, pronto, aqui na estação de Alcáçovas mesmo. Porque tem inclusive a morada, não é? Exato. Situada no Largo de Alexandre Arpão. Ok, então agradecemos essa correção. Iremos ter... Sr. Vereador, muito obrigado pela correção. Nada. O compromisso que aqui assumimos, naturalmente, é que da aprovação do documento e depois corrigiremos essa gralha. Mais alguma questão? Não havendo questões, coloca-se então o ponto à votação. Recordamos a falar do ponto 4. Quem vota contra, quem se abstém, fica o ponto aprovado por unanimidade. Ponto número 5, proposta de não exercício do direito de preferência relativamente à venda do imóvel, sito no loteamento Quinta do Marco, Rua Dona Joana da Gama, número 38, em Viana do Alentejo. Alguém vota contra, alguém se abstém, fica aprovado por unanimidade. Ponto número 6, proposta de aprovação do auto de vistoria e medição de trabalhos complementares número 4, referente à empreitada de construção da Unidade de Saúde de Alcáçovas. Aquilo que vou dizer em seguida não tem exatamente que ver exatamente com o auto de medição, mas tem que ver com as obras que estão a decorrer nas duas extensões de saúde e na ampliação do Centro de Saúde de Viana do Alentejo. Apenas dar-vos nota que as obras poderiam realmente decorrer mais depressa do que gostaríamos. Aliás, gostaríamos que elas decorressem mais depressa. No entanto, existem algumas falhas em alguns materiais, nomeadamente no metal, e tendo isso em conta, os processos estão mais atrasados do que aquilo que gostaríamos. Temos, como se recordam, temos vindo a prorrogar o prazo de conclusão das obras, e não sei se não teremos que fazer, por exemplo, nomeadamente em relação às extensões, por mais um mês. De qualquer forma, os autos de medição estão a correr dentro da normalidade, enfim, não avançam à velocidade que nós queríamos. Portanto, coloco então o ponto à votação. Peço desculpa, Sr. Vereador, se tiver alguma questão. Obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. De facto, tenho estado a estranhar, porque principalmente a extensão de saúde de Alcáçovas, em outubro, estava praticamente terminada. Não havia grande coisa a fazer lá, estava terminada por dentro, faltavam umas limpezas por fora, uns arranjos por fora. Estamos em março. Pronto, sei que o Centro de Saúde de Viana havia um problema com a parte dos ar-condicionados, de todos esses problemas, e lá está, e da parte metálica, isso tudo se sabia dessa questão. Agora, de facto, o da Guiar um pouco mais atrasado, mas praticamente estava finalizado, e o da Alcáçovas estava finalizado, praticamente. Não é? Estou a estranhar em março ainda estarmos nestas situações, principalmente com as prorrogações, não é? Principalmente com isso, quando agora referiu que poderá ainda ter que haver mais outra prorrogação. Então, mas a questão prende-se exatamente com o que eu lhe disse. Se vocês repararem, o valor total medido da obra é 82%. Portanto, estamos a falar dos trabalhos complementares. Nesse sentido, ainda há muitas coisas ali a fazer. Nomeadamente, a questão do posto de carregamento elétrico para a viatura, que também ainda não está, devido a atrasos. Depois houve também houve uma questão de muitos atrasos devido à questão temporal nos últimos meses, que não permitiram avançar com nada que fosse exterior. E, para além disso, aquilo que referi em relação ao metal, que existem ainda algumas circunstâncias lá dentro que precisam de ser. Portanto, a obra está no estado em que está, e nós gostávamos que ela já tivesse concluída naturalmente para disponibilizar às pessoas. Acreditem que, se fosse só por nossa intenção, já o estaria. Estamos em contacto com a empresa, que tem-nos dado uma boa resposta a nós, mas o que é facto é que, em termos de avanço da obra, tem andado relativamente devagar, digamos assim. Muito bem. Não havendo mais questões, coloco então o ponto à votação. Recordo que estamos a falar do ponto número 6. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Ponto número 7, proposta de aprovação do auto de medição número 12, referente à empreitada de requalificação do Centro de Saúde de Viana do Alentejo. Alguma questão? Não havendo questões, quem vota contra, quem se abstém, fica o ponto aprovado por unanimidade. Ponto número 8, proposta de aprovação do auto de vistoria e medição de trabalhos complementares, número 4, referente à empreitada de construção da Unidade de Saúde de Aguiar. Alguma questão? Não havendo questões, coloca-se o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado também por unanimidade. Uma vez que temos público na sala, pergunto se alguém quer intervir. Não havendo necessidade de intervenção do público presente, peço então à Salomé que nos possa ler a ata em minuta. Minuta da ata da reunião ordinária de 16 de março de 2026.
nos termos do número 1 do artigo 35 do anexo 1 à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, o Sr. Presidente deu início à reunião ordinária da Câmara Municipal no dia 16 de março de 2026, às 14h30, com a presença dos 5 elementos do órgão, tendo o Sr. Vice-Presidente sido substituído pela Sra. Vereadora Ana Milhano. O Sr. Presidente começou por cumprimentar os presentes, bem como todos os que assistirão através das redes sociais. Havendo público presente na sala, perguntou se alguém desejava intervir. Não havendo quaisquer intervenções, deu-se início ao período de antes da ordem de trabalhos. O Sr. Presidente começou por felicitar os alunos finalistas da EPSIS, desejando a todos muito sucesso. De seguida informou sobre a situação dos parques infantis, salientando que os trabalhos do Parque Infantil da Quinta da Joana tinham sido retomados na semana passada. Esclareceu ainda quanto à utilização do Parque de Autocaravanas, cujo regulamento já estava aprovado em Assembleia Municipal, aguardando-se a devolução do acordo assinado com vista à utilização da plataforma do referido parque. Em relação ao Centro Social da Guiar, referiu que se aguardavam os requisitos necessários para solicitar a inspeção sobre o plano de emergência contra incêndios. O Sr. Presidente informou ainda sobre os semáforos da Guiar, Viana e Alcáçovas que não estão a funcionar, acrescentando que já havia uma empresa contratada para iniciar as intervenções. A Sra. Vereadora Ana Milhano deu conhecimento das atividades a desenvolver durante a pausa letiva da Páscoa, que decorrerão de 30 de março a 10 de abril, realçando que neste âmbito haverá um trabalho de parceria com várias entidades. Informou também que, relativamente ao ofício reclamação da empresa Década Indomável, a respectiva resposta foi enviada na passada sexta-feira. Interveio o Sr. Vereador Luís Miguel Duarte, que começou por esclarecer que não existe qualquer coligação entre a força política CDU e o Partido Chega, como o Sr. Presidente tem referido muitas vezes, acrescentando que a maioria das propostas apresentadas pelo Executivo em permanência têm sido aprovadas pela CDU. O Sr. Vereador referiu ainda que, passados 6 meses sobre o início do mandato, seria tempo de refletir sobre a continuidade da realização de reuniões semanais, acrescentando que a CDU estava disponível para aprovar uma nova proposta no sentido de que as reuniões voltassem a realizar-se com periodicidade quinzenal. Às questões colocadas, respondeu o Sr. Presidente. Registou-se a intervenção da Sra. Vereadora Ruth Belga, que se referiu à Estrada de Santa Catarina, cujas intervenções não estão a resultar, pois continua em mau estado. A Sra. Vereadora fez ainda referência à Conferência Intermunicipal no âmbito da gestão de resíduos e referiu-se também à questão da periodicidade das reuniões de Câmara, sublinhando que o Sr. Presidente não deveria estar surpreendido com a proposta da CDU, já que foi prevista a possibilidade da situação ser reavaliada passados 6 meses. O Sr. Presidente esclareceu as questões colocadas pela Sra. Vereadora. Interveio o Sr. Vereador Rui Cardoso, que começou por felicitar o Clube Amadores de Pesca pela comemoração dos 26 anos do clube e endereçou também felicitações ao município José Grilo pelo desempenho no campeonato de Bóssia realizado em Castelo Branco e ainda aos alunos finalistas da EPSIS. O Sr. Vereador fez também referência à importância da sinalização da ASA e, quanto ao Centro Social da Guiar, expressou a sua satisfação quanto às medidas tomadas. Relativamente ao quartel da GNR, disse que considerava importante ter acesso aos documentos para uma análise conjunta que poderá ser produtiva. Fez também referência às questões levantadas pelo representante da Década Indomável, Dário Anastácio, com as quais ficou admirado, salientando que é importante a certificação dos motoristas que fazem este transporte de táxi. O Sr. Vereador Rui Cardoso referiu-se ainda à questão levantada pelo membro António Costa da Silva, na Assembleia Municipal, sublinhando que a mesma lhe suscitou muitas dúvidas. Quanto às coligações, diz que tinha sido questionado hoje pela comunicação social e referiu que o objetivo era o bem das pessoas, não havendo qualquer coligação entre o Partido Chega e a CDU. O Sr. Presidente respondeu às questões colocadas. A terminar o período antes da ordem do dia, voltou a intervir a Sra. Vereadora Ana Milhano e os Srs. Vereadores Rui Cardoso e Luís Miguel Duarte. Ordem de trabalhos. Ponto número 1. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a ata em minuta no final da reunião. Ponto número 2. A Câmara tomou conhecimento da atividade da Câmara relativa ao período compreendido entre 5 e 11 de março de 2026. Ponto número 3. A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à realização da prova velocipédica, denominada 43ª Volta ao Alentejo, a realizar de 25 a 29 de março de 2026, com passagem pelos percursos situados na jurisdição deste município, a qual será organizada pela UVP, Federação Portuguesa de Ciclismo. Neste ponto da ordem de trabalhos, verificou-se a intervenção da Sra. Vereadora Ruth Belga e do Sr. Presidente da Câmara. Ponto número 4. A Câmara deliberou por unanimidade celebrar um contrato de comodato com a Terras Dentro, Associação para o Desenvolvimento Integrado, e aprovar a minuta do respectivo contrato. Registou-se a intervenção da Sra. Vereadora Ruth Belga.
Ponto número 5. A Câmara deliberou por unanimidade não exercer o direito legal de preferência na alienação do imóvel sito na Quinta do Marco, Rua Dona Joana da Gama, número 38, em Viana do Alentejo, no valor de 255.000 euros, comunicada através da plataforma Casa Pronta, nos termos do artigo 18 do Decreto-Lei nº 263-A/2007, de 23 de julho. Ponto número 6. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade o auto de vistoria e medição de trabalhos complementares número 4, referente à empreitada de construção da Unidade de Saúde de Alcáçovas. Intervém neste ponto o Sr. Vereador Luís Miguel Duarte. Ponto número 7. A Câmara deliberou aprovar por unanimidade o auto de medição número 12, referente à empreitada de requalificação do Centro de Saúde de Viana do Alentejo. Ponto número 8 e o último ponto, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade o auto de vistoria e medição de trabalhos complementares número 4, referente à empreitada de construção da Unidade de Saúde da Guiar. Salomé, muito obrigado. Pergunto aos seus vereadores se há alguma nota que querem deixar, por favor. Ou eu não ouvi bem, ou no meu período antes da ordem do dia, só foi mencionado o meu primeiro ponto, que foi a questão das coligações. Não foi mencionado mais nada. Sobre Sobre a minha intervenção, eu tenho pelo menos 4 pontos. Não, mas- Também não estava ali. Não, Estava ali as duas questões. Todas. Eu pus Sr. 4. Vereador Rui, tem alguma nota? Só duas. Com licença. Através do Sr. Vereador Luís Miguel Duarte, começou por esclarecer, não existe coligação entre a força política CDU e o partido Chega, Certo. como o Sr. Presidente tem referido muitas vezes, acrescentando que a maioria das propostas apresentadas pelo Executivo em permanência têm sido aprovada pela CDU. O Sr. Vereador referiu ainda que, passados 6 meses sobre o início do mandato, seria tempo de refletir sobre a continuidade da realização das reuniões semanais, acrescentando que a CDU estava disponível para aprovar uma nova proposta no sentido que as reuniões voltassem a realizar-se com periodicidade quinzenal. Pois, pronto, faltam aqui coisas, mas provavelmente estão na... Sr. Vereador, o que eu lhe peço é que isto é ata em minuto, E enfim, se ficarão falhar alguma depois em ata. coisa, Muito bem, depois mas é isso. É só para na ata ficará. A não ser que seja alguma coisa muito crassa, Pois, Não, muito, sim. que queira Ela mesmo não que faça referiu, constar. Como não referiu, podia não ter... Não, depois em ata fica tudo. Aqui Ok, é pronto, como se bem. ficasse Não mais faço questão, resumido. fique Não, se quiseres... Não. Muito Mas bem. se quiserem, muito bem. acrescenta aqui mais alguma coisa. Não faço questão disso, desde que depois esteja em ata. Tá, isso claro, fica. Aqui é só porque, pronto. Sim, Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Rui, diga-me, por Neste favor. mesmo sentido, é certo que é uma minuta da ata, não é a ata depois definitiva, mas há aqui duas coisas que me parecem importantes. Por um lado, aquilo que eu pedi para que ficasse em ata não foi somente as dúvidas jurídicas, foi que desconhecíamos que existiam essas dúvidas jurídicas a quando da tomada de decisão. Porque são coisas diferentes, quer dizer, nós todos podemos ter dúvidas, outra coisa, podemos desconhecer a existência, digamos, por teoria das questões. E, portanto, esse ponto é importante. Então, Sr. Vereador, vamos lá, então Sr. eu pedi à Vereador, Salomé referiu-se ainda à que fizesse a questão leitura e que fizesse uma pequena Neste adaptação. caso, o Sr. Vereador Rui Cardoso referiu-se ainda à questão levantada pelo membro António Costa da Silva na Assembleia Municipal, sublinhando que a mesma lhe suscitou muitas dúvidas. Isso. E acrescentar que Sim, mas se calhar não sei o que é que tem depois de notas aí mais para desenvolver. depois isto em esteja. ata ficará tudo. Pronto, A mas questão- basicamente o ponto é que... Mas, Sr. Vereador, peço desculpa interrompê-lo. Depois, na ata ficará a intervenção que fez. Exato, fica a Portanto, intervenção totalidade. toda. isto é apenas Pronto. a minuta. Não, Aliás, não, mas é o período, é só importante, isso. parece-me importante. já agora para esclarecer é importante. O período antes da ordem do dia, a minuta da ata podia ser só. O seu Presidente fez uma intervenção, os seus vereadores fizeram uma intervenção. Pois. Portanto, isto podia ser a minuta da ata. Antigamente era assim. Pronto, Agora é que bem. fica mais, agora é que O fica que é mais importante longa. estar correto na minuta da ata é que não esteja lá nada, ou que, principalmente no período antes da ordem do dia, que nós não tivéssemos dito. Isso é importante. E depois, que na votação fique exatamente correta, que é para a minuta da ata permitir que as deliberações tenham execução no momento a seguir, depois. Sendo assim, Sr. Presidente, a segunda questão ficará sem efeito na medida em que depois, quando vier a ata, logo avaliarei Sim, se é sim. mesmo a consta ou não. Aí Muito fica obrigado. tudo. Aí aqui é... Muito bem, Srs. Vereadores, não havendo mais questões, coloca-se então o minuto da ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada por unanimidade. Terminamos assim a nossa reunião de hoje. Muito obrigado a todos. Até à próxima, então. Muito obrigado.